Olá pessoal! Agora veremos mais um método resolutivo para equações do segundo grau. Neste método, usaremos a famosa fórmula de Bhaskara. Essa fórmula nada mais é do que um método para encontrar as raízes reais de uma equação do segundo grau, fazendo uso apenas de seus coeficientes. Em sua forma original, a fórmula de Bhaskara é dada pela seguinte expressão. Para utilizar essa fórmula, é necessário lembrar que toda equação do segundo grau deve ser escrita da seguinte maneira, onde os coeficientes dessa equação são os números que ocupam o lugar de A, de B e de C. Portanto, o coeficiente A é o número que multiplica x ao quadrado, o coeficiente B é o número que multiplica x e o coeficiente C é o número que não multiplica incógnita. O método resolutivo de Bhaskara apenas exige que o valor numérico de cada coeficiente seja substituído na fórmula de Bhaskara. Após isso, basta realizar as operações matemáticas indicadas pela fórmula para obter as raízes da equação. Este método costuma ser dividido em 3 etapas. Etapa 1. Calcular o discriminante. O discriminante é a expressão presente dentro da raiz na fórmula de Bhaskara. É comumente representada pela letra grega delta e recebe este nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira. Delta menor do que zero, então a equação não possui resultados reais. Delta igual a zero, então a equação possui apenas um resultado real ou possui 2 resultados iguais. Delta maior do que zero, então a equação possui 2 resultados distintos reais. Portanto, para calcular as raízes de uma equação do segundo grau, primeiramente calcula o valor numérico de delta. Etapa 2. Substitua o discriminante e os coeficientes na fórmula de Bhaskara. Nesta etapa, basta substituir os valores de delta e dos coeficientes da equação do segundo grau na fórmula. Etapa 3. Calcule as raízes da equação. Por fim, note que na fórmula de Bhaskara existe um sinal de mais e menos. Esse sinal indica que devem ser realizados 2 cálculos. O primeiro para o caso em que o número que segue seja positivo e o segundo para o caso em que o número que segue seja negativo. É comum nomear cada uma dessas equações como x' e x2' ou x1 e x2. Observe. Então, após substituir as incógnitas de ambas as raízes, é só calcular. Vamos a um exemplo. Calcule as raízes da equação x² mais 12x menos 13 igual a zero. Utilizando a fórmula de Bhaskara, separe os coeficientes da equação e realize o primeiro passo. Tendo em mãos o valor de delta, realize o segundo passo. Por fim, realize o terceiro passo para encontrar as raízes da equação do segundo grau. Portanto, as raízes da equação x² mais 12x menos 13 igual a zero são 1 e menos 13.